E aí, Vinícius, o que está fazendo? Estou estudando computação por DNA. Isso existe? Sim, isso existe, mas ainda tem muito para evoluir até chegar em nossas mãos. Mas o que ela é? O que ela faz? A computação por DNA utiliza portas lógicas como módulos para fazer cálculos a partir de entradas biológicas, ou seja, elas são emparelhadas para formar portas lógicas. Peraí. Que foi? Fala minha língua, pô. Ok, vou começar falando desde o seu princípio. Em 1965, o fundador da Intel, Gordon Moore, previu que os processadores e chips iriam dobrar suas capacidades no período de 2 anos. Isso quer dizer que um processador que processe 1000 bits de informação por segundo, em 2 anos processaria 2000 bits por segundo, em mais 2 anos, 4000 bits por segundo, e em 2 anos depois, 8000 bits. Ao mesmo tempo, um chip de memória capaz de armazenar 1 GB. Em 2 anos, guardaria 2 GB e em mais 2 anos chegaria a 4 GB. Isso é conhecido como Lei de Moore. Acontece que esse crescimento na capacidade de processadores e chips chegou a 18 meses. Isso é excelente, porque em 1 ano e meio, um computador top de linha dobraria sua capacidade de processamento e memória. Mas eventualmente os atuais chips de silício chegariam a um limite físico de espaço e miniaturização, o que impediria o avanço dessa capacidade. Isso fez com que cientistas e pesquisadores começassem a se preocupar com outras formas de processamento para permitir maior capacidade em menor espaço e que não fosse limitado fisicamente como os processadores de silício. Processadores de silício? Como assim? O silício é um elemento que se encontra na tabela periódica, que no caso é usado para a fabricação de processadores e outros chips. Ah, tá. Continuando, foi quando em 1994, inspirado pelo livro Biologia Molecular dos Genes, de James Watson, um dos descobridores do DNA, o cientista da computação Leonard Adlerman sugeriu ser possível construir um computador baseado no DNA. O ácido desoxirribonucleico. Ele percebeu que o funcionamento do DNA era muito semelhante ao de um processador, pois nele seria possível carregar informação e gerar informações a partir de outros dados de entrada. E assim parece que foi lançada a primeira pedra na direção do desenvolvimento dos computadores de DNA. É verdade. DNA são moléculas presentes nos núcleos de todas as células vivas. Elas são formadas por 4 núcleos diferentes, representados pelas letras A, T, G e C, que se unem em pares para formarem a sequência do DNA. No núcleo de apenas uma célula está presente todas as informações que formam seu corpo, por exemplo, desde a cor dos seus olhos até a quantidade de fios de cabelo que terá na sua cabeça, entre várias outras informações. As moléculas de DNA conseguem seu resultado de processamento através das reações químicas, como é necessária somente uma molécula de DNA e pouquíssimas moléculas do reagente para fazer o processamento de informações. O custo de manutenção de um chip é muito baixo, além de não ser feito de compostos nocivos ao meio ambiente, sendo que cada processamento molecular, por ocorrer independentemente um do outro e em um espaço de apenas uma gota de água, seria capaz de ocorrer milhões ou até trilhões de processamentos simultâneos. Nossa, isso difere dos computadores atuais que possuem processamento linear. Exatamente. Mas diante de todos esses fatores, a computação por DNA deve ter suas vantagens e desvantagens, não é mesmo? Bom, sua maior desvantagem seria o maior problema no caso do processamento de DNA é o tempo de reação. Uma simples reação química pode durar de alguns segundos a vários minutos. Porém, em um espaço de apenas uma gota de água podem existir trilhões de reações ocorrendo paralelamente.
Isso quer dizer que em poucos minutos o processador de DNA seria capaz de milhões de processamentos, o que superaria em tempo e capacidade os processadores de silício. Mas no que tanto essa tecnologia poderia ser usada? As principais aplicações do processamento de DNA seriam para diagnósticos médicos. Se um computador é capaz de analisar efeitos de moléculas pré-programadas, seria possível colocá-las dentro de uma célula para ela investigar seu funcionamento e assim conseguir diagnosticar doenças como o câncer de forma fácil, rápida e indolor. Além disso, esses processadores de DNA conseguiriam diagnosticar doenças e ativar a liberação da quantidade certa de remédio necessário para combatê-las. Outra aplicação que essa tecnologia poderia ser usada seria no armazenamento. Cada núcleo de informação pode entregar até 4 dados, A, T, C ou G, que combinados formam aminoácidos. Então o processamento não seria mais binário, 0 ou 1, mas poderia ter diversas possibilidades, dependendo unicamente da quantidade de aminoácidos. Nossa, isso lembra bastante o processamento dos computadores quânticos. Então quer dizer que uma gota de DNA seria capaz de guardar trilhões de bits de informação? Muito mais memória e muito menos espaço. Isso também lembra o gargalo de von Neumann, que a troca de dados entre a CPU e a memória são limitadas em relação à quantidade de memória. Uau! Então, para ver se você realmente aprendeu sobre alguma coisa do quem sugeriu ser possível construir um computador baseado no DNA? Gordon Moore? Leonardo da Vinci? Von Neumann? Ou Leonardo Edelman? Leonard Edelman.